E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aulinha. Hoje a nossa aula vai ser sobre construtores e destrutores, o que são essas coisas, né? Bom, construtores e destrutores, eles são métodos especiais, tá? Que a gente pode definir numa classe para executar código quando o objeto daquela classe é criado, né? E aí a gente, para isso, usa um construtor, ou quando ele é destruído, a gente usa um destrutor. É bem simples assim, tá? O construtor, ele é chamado automaticamente quando um objeto é instanciado, gente, com aquele nosso método init, né? Se a gente não definir o init, de qualquer forma, o Python vai identificar que tu está construindo um objeto, então ele já tem ele embutido, né? A gente define o init justamente para deixar do jeito que a gente quer que aquele objeto se inicie, né? Mas caso não tenha nenhuma especificidade ali, não tem problema deixar sem. E o destrutor, ele também é chamado automaticamente quando o objeto não é mais necessário, tá? E aí a gente pode também definir esse método, que é o del. E aí agora eu vou dar um pequeno exemplo para a gente entender na prática como é que eles funcionam, tá? Então vamos criar uma classe pessoa. E aí a gente vai criar o construtor dela e o destrutor. Vamos começar pelo construtor que a gente já conhece, que é o def, underline init. Aí a gente bota um self, um nome, e aí a gente vai definir self.nome igual a nome. Tudo isso aqui eu já expliquei na aula de classes, tá, gente? Então eu vou ir um pouquinho mais rápido, mas se alguém ficar com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo. E aí a gente vai, dentro desse construtor, além de criar, a gente vai mandar ele imprimir uma mensagenzinha só pra gente ter um controle de que aquele objeto foi criado, tá? Então vamos deixar aqui o nome, né? Aí é self.nome foi criado. Para quem não entender isso daqui, o que significa? Quando a gente coloca o F antes de uma string ali que a gente vai imprimir, significa que a gente pode meio que formatar essa string. E aí, com isso, a gente consegue colocar essas chaves e colocar uma variável dentro delas. No caso, a gente colocou o atributo nome do próprio objeto, né? Lembrando sempre do self. E aí agora, gente, vamos criar o destrutor, que esse a gente ainda não viu. Mas é quase a mesma coisa, tá? Def, underline, del. E o self. Não precisa colocar o nome, nem o atributo, porque não tem problema. Aí agora a gente vai... Ele não precisa de nada, mas aqui a gente vai colocar um print para ter um controle, tá? Um printzinho que nem a gente fez ali em cima. Self.nome foi destruído. Beleza. Então, gente, a nossa classe aqui tá pronta, né? Uma classezinha de exemplo. E vamos, então, criar objetos a partir dessa classe e deletar, tá? Então, vamos lá. Pessoa 1 vai ser um objeto do tipo pessoa com o nome Laura. E a pessoa 2 vai ser um objeto do tipo pessoa também, com o nome Lauro. Vamos lá. Agora vamos rodar para ver se ele vai criar essas duas pessoas, tá? Lembrando que como a gente colocou um print dentro do construtor, ele vai printar essa linha sempre que for criado um objeto, tá? Então, gente, aqui, o que ele vai fazer? Ele vai criar a pessoa 1, criar a pessoa 2. Como a gente não tem nada depois, ele já vai chamar a função del e vai destruir os dois. Então eu vou demonstrar aqui. Ó, Laura foi criado, Carlo foi criado, Laura foi destruído, Carlo foi destruído. Entendeu? Então aqui ele está sendo destruído justamente porque a gente não usou em outros lugares, né? Ele destrói automaticamente. Se eu colocar uma instrução aqui próxima usando qualquer uma dessas pessoas, vocês vão ver que ele não vai ser destruído. Então vamos lá. Vamos pegar aqui print pessoa
1.nome, né? Vamos lá. Ó, Laura foi criado, Carlo foi criado. Aí ele imprimiu o Laura, o programa teoricamente chegou no fim, e aí ele destruiu os dois, viu só? Agora, gente, como é que eu vou destruir, né? Se eu criei os dois tranquilamente, que nem eu sempre faço instanciando o objeto, para destruir uma pessoa, a gente faz del pessoa 2, por exemplo. Del e o nome do objeto que a gente quer destruir. Então, se eu rodar agora, o que acontece? A Laura foi criada, o Carlo foi criado, o Carlo foi destruído com esse nosso del. Aí, a Laura foi printada aqui o nome, né? E como o programa chegou ao fim, ele destruiu automaticamente. Então, gente, construtores e destrutores é basicamente isso, tá? São duas funçõezinhas bem tranquilas, inclusive uma delas a gente já estava vendo. Se vocês quiserem aprofundar um pouquinho mais, não tem problema, mas de base, assim, isso aí já é o suficiente para vocês entenderem. Eu vou acabando a aulinha por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários ou me chamar. O código dessa aula tá já no GitHub. Eu coloco o link aqui nos comentários ou na descrição. Muito obrigado. Deixe seu like, deixe seu comentário, sei lá, se inscreva. E até a próxima aula.